Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado, meu grande amigo... Eu sou Henrique Zarkson, médico urologista, e hoje temos a honra e o prazer de receber Thiago Tadeu para conversarmos sobre CrossFit. O Thiago tem muitos anos de experiência na modalidade, ele foi o pioneiro, teve o primeiro box de CrossFit na região sul do estado, é mentor de treinadores, é uma das referências no esporte no CrossFit, é head coach e proprietário da CrossFit Pelotas. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Bom, o laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. O laboratório Roger Pérez fica ali na rua 15 de novembro, número 451, esquina com a rua Dom Pedro II. Telefone 32 25 4488. Além do Laboratório Roger Pérez, também temos outro parceiro e patrocinador do Fala Meu Doutor, que é a Marco Investimento, especialistas em credibilidade e confiança. A Marco é o maior escritório de investimentos do interior do Brasil. Em parceria com a XP, eles desenvolveram uma assessoria muito especial, que é o modelo Marco de atendimento, colocando o cliente em primeiro lugar, eliminando conflitos de interesses que possam haver nessa relação de assessor e investidor. Para mais informações, vocês podem visitar o escritório, que fica ali na Avenida Dom Joaquim, número 1515, ou acessar marcoinvestimentos.com.br. Bom, Thiago, primeira pergunta tem que ser essa. O que é o CrossFit? Vamos lá, então. Antes de qualquer coisa, obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, especialmente com... Além de entrevistadores, ser profissionais da saúde, é um prazer estar aqui, porque, antes de qualquer coisa, um dos grandes propósitos do CrossFit, já respondendo a tua pergunta, é promover saúde. Então, é um prazer estar aqui conversando com a galera da saúde para cada vez mais difundir, divulgar o que é o CrossFit, qual a proposta do CrossFit e até talvez quebrar alguns mitos que a galera acredita sobre o CrossFit, receios, medos. Então, legal. Bacana voltar. O CrossFit, por definição, é treinamento funcional constantemente variado de alta intensidade. Então, essas 6 palavrinhas definem o CrossFit, mas quando a gente fala só elas, fica difícil da gente ter um entendimento melhor do que é. Então, treinamento funcional, vamos começar por aí, é basicamente movimentos que a gente usa o nosso próprio corpo ou pesos aleatórios, mas que a gente faça movimentos mais parecidos com o nosso dia a dia ou que tenham alguma reprodução para o nosso dia a dia. Diferente de fazer movimentos isolados, como na musculação convencional, como isolar um músculo do bíceps, do tríceps e por aí vai. No treinamento funcional, a gente procura fazer movimentos mais parecidos com o dia a dia, como agachar, enfim, saltar, correr, pular, enfim, fazer movimentos mais parecidos com o nosso dia a dia. Constantemente variados, porque uma boa programação de CrossFit consiste em uma variação absurda de diferentes variáveis, por mais que possa parecer redundante de ser variação de diferentes variáveis, mas essa é realmente a melhor definição que a gente pode fazer. Então, um treino de CrossFit ele pode durar 5 minutos, ele pode durar 7 minutos, ele pode durar 20 minutos, ele pode ser intenso, ele pode ser moderado ou ele pode ser leve. Ele pode trabalhar com movimentos de peso, ou só com peso corporal, ou com movimentos ginásticos. Ele pode fazer diferentes combinações entre elas e por aí vai. Essas são algumas das tantas variáveis que tem o CrossFit. Por isso que ele é variado. A gente não segue sempre a mesma rotina de treino. E por fim, é um treinamento que é feito de alta intensidade. E essas últimas 2 palavrinhas são, na verdade, o que mais assusta algumas pessoas e muitas vezes até afasta algumas pessoas da modalidade, porque elas pensam que tu já vai chegar no CrossFit no primeiro dia treinando em alta intensidade. E obviamente que não funciona assim. Como qualquer outra atividade, a gente vai começar com intensidade baixa, até que tu tenha uma boa mecânica de movimento, para que depois tu possa ter uma consistência daquele movimento, e aí então a gente vai começar a trabalhar em alta intensidade. Tiago, o CrossFit surgiu aonde? Onde é que ele foi inventado? O CrossFit foi inventado nos Estados Unidos. O cara que inventou o CrossFit é o Greg Glassman. Esse cara é um gênio. Tá atuando ainda? Não está atuando. Ele vendeu a marca, na verdade. Hoje em dia a CrossFit não é mais dele. Ele passou por uma polêmica aí, ele foi racista num comentário. Foi durante a pandemia, se eu não me engano. Ele fez um comentário racista que soou muito mal, não foi legal. E aí isso gerou uma repercussão ruim da marca. E ele é um senhor de idade. Então se afastou do negócio. Já estava bem desgastado, preferiu vender a marca, vendeu a marca e saiu fora. E hoje em dia ele não atua mais dentro do CrossFit. Mas ele conseguiu simplificar muitas coisas. Ele conseguiu explicar de maneira muito simples algumas coisas que a fisiologia está ali. A fisiologia do exercício está intrínseca em tudo que ele prega, mas
Não necessariamente. Ele simplificou. Tu não precisa entender a fundo a fisiologia. É óbvio que se tu entender a fundo fica muito mais fácil. Acho que isso é inegável. Claro. Mas ele conseguiu simplificar isso de uma maneira que se tu seguir aquele protocolo, aquela maneira de pensar, essa maneira de variação que eu estou dizendo, por exemplo, tu consegue condicionar as pessoas de uma maneira muito bacana e dentro de uma comunidade. Que esse talvez seja um dos grandes diferenciais do CrossFit também. Estar numa comunidade, num ambiente prazeroso de treino, e não só eu fazendo meu treino com meu fone de ouvido, sozinho, sem conversar com ninguém. Se criam conexões, né? Nós vemos que os praticantes acabam criando quase uma segunda família. Isso motiva também a manter a rotina de exercícios. Isso é uma impressão de quem está de fora? Realmente acontece? Não, acontece muito. Eu costumo dizer que na CrossFit Pelotas a gente até treina. Até treina. Porque a gente faz tantas outras coisas lá dentro, a gente tem tantas conexões. E já tem crianças e filhos que nasceram de casais que aconteceram lá dentro. Se conheceram lá. Tem famílias inteiras que treinam lá dentro, de 4, 5 pessoas. Vai sogra, sogro, marido, mulher, pai, filho. E aí se juntam para ir todo mundo no mesmo horário treinar. Eu acho isso uma coisa fantástica. Tu poder ter um momento com toda a tua família. Todos os dias, 1 hora por dia. Para tu reunir toda a tua família, para cuidar da tua saúde junto. Sim. Putz, cara, não tem como dizer que tu até treina, né? É isso, tu até treina. Tem outras coisas, tem tantas coisas importantes acontecendo na volta, além do treinamento em si, que eu acho que isso é uma das grandes diferenças do CrossFit. Ô, Thiago, e esses treinamentos, eles são padronizados para o mundo inteiro? Porque eu já vi na internet, eu nunca fui no CrossFit, mas já vi, que muda semana a semana, não sei se muda dia a dia, o treino. Esse treino que tu aplicas aqui em Pelotas é o mesmo lá dos Estados Unidos? Como é que é isso? Me explica melhor. Tua pergunta é muito boa. Na verdade, muita gente acha que o CrossFit é uma franquia. E CrossFit não é uma franquia. CrossFit é uma afiliação. Então a gente paga uma anuidade para ter direito de uso da marca, e para que eu possa ter direito de uso da marca, eu preciso ter uma formação mínima dentro do CrossFit, pagar a anuidade, e a partir daí eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser dentro do box. Essa é uma grande diferença da franquia. A franquia vai dizer o que tu tem que fazer, como é que tem que ser a tua fachada, que tamanho que tem que ser, uma proteção de um raio de não sei quantos metros para abrir outro do teu lado. A gente não tem nada disso. Então, na verdade, a lógica do CrossFit é que vença o melhor. Liberdade de concorrência e que vença o melhor. Se eu estiver abrindo meu box aqui, alguém quiser abrir um box do lado do meu e cobrar mais barato, está tudo certo. Quem oferecer o melhor produto pelo custo-benefício vai levar o cliente. Vai levar. Respondendo a tua pergunta, então, não tem um padrão de treino que eu vou seguir o mesmo treino em todos os boxes de CrossFit. Na verdade, se tu visitar 10 boxes de CrossFit, tu vai ter 10 treinos diferentes, porque quem é responsável por planejar os treinos daquele box é o head coach, ou seja, é o treinador responsável por ali que vai planejar os treinos. Tu és head coach, tu tens o nível 3 de treinador. Me explica melhor isso também. Como é que é esse nível 3, como é que tu chegou nisso? Dá trabalho, né? Dá trabalho, gera um investimento, gera muito tempo. Eu não posso falar muito porque eu sou chorão, tá? Tudo que relaciona a minha filha eu choro. E eu tive que abrir mão de algumas coisas, inclusive de muito tempo com ela, para poder estudar, para conseguir pequenas formações como essa do Level 3, por exemplo. Mas vamos lá. O nível 1 é um curso básico de formação do CrossFit, que é uma introdução ao CrossFit. Só para vocês terem uma ideia, a gente relaciona sempre o CrossFit à atividade física. Mas a base da pirâmide do CrossFit é a nutrição. Então, tu precisa estar bem alimentado para poder entrar num box e treinar. Se tu comeu 2 barras de chocolate e foi treinar, tu não vai conseguir desempenhar bem o teu treino. Vai entrar em hipoglicemia, estava em hiperglicemia, vai ter um pico de glicose, enfim, depois vai entrar em hipo no meio do treino. Então, a base da pirâmide do CrossFit é uma boa alimentação. Então, o nível 1, ele começa explicando como é a alimentação do CrossFit, como que se faz uma boa programação de treinos, quais são essas variáveis que a gente pode manipular para fazer um bom treino, e por aí vai, é um curso básico. O nível 2 do CrossFit é um curso didático, que te ensina como dar melhor as aulas, como ministrar melhores aulas para grupos pequenos, médios e grandes. Ou seja, se eu tiver uma aula com 20 alunos, onde eu tenho uma aluna de 80 anos, eu tenho um obeso mórbido, eu tenho um atleta de alto nível, todos treinando na mesma aula, como eu faço para atender bem todo mundo? Então, o nível 2 é um curso didático, que te ensina como fazer dicas verbais, dicas táteis, dicas visuais, como fazer uma boa adaptação daquele treino que está no quadro para diferentes populações. Então, é um curso didático, te ensina a ensinar melhor. E o nível 3 é um curso, eu costumo dizer que a maneira mais simples de explicar é a AOB do CrossFit. Legal. Porque não é um curso, é uma prova. Na verdade, quem se predispõe a fazer esta prova, tu não está querendo aprender por alguém, tu não está querendo fazer um curso para aprender. Tu quer estudar e é uma certificação que tu domina todos os conteúdos do CrossFit. Claro. Então o CrossFit tem curso para idosos, tem curso para crianças, tem cursos de adaptação, tem cursos para quem está lesionado, quem está com o ombro machucado, quem está com o joelho machucado.
e por aí vai. E esse nível 3 é uma prova que tem duração de 4 horas, tem até 4 horas para terminar. São 140 questões, todas elas feitas em inglês, o conteúdo é todo em inglês também para estudar. E tem 140 artigos junto com esse material, todos os manuais da CrossFit. A gente tem que estudar tudo isso e tu vai lá fazer essa prova de 140 questões. Vai num estúdio fechado, com fone de ouvido, fechadinho, e aparece um cronômetrozinho ali de 4 horas, tu tem 4 horas para terminar aquela prova. Se tu for aprovado nos 6 domínios, tu tem o nível 3 do CrossFit. Tiago, assim, tem muita gente fazendo CrossFit? Pra gente ter uma ideia de quantas pessoas atualmente estão fazendo CrossFit na nossa região e no país? Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho esse dado para te dar, tá? Eu não sei te dizer quantas pessoas tem. Mas uma coisa que é legal de tu perguntar, que eu acho interessante até porque provavelmente tem praticantes de CrossFit ouvindo esse nosso podcast nesse momento, é que a própria CrossFit tem um site que dentro da CrossFit que é o CrossFit Maps. Mapa da CrossFit. Certo. E se tu entra no site da CrossFit Maps, tu abre um mapa mundial, como se fosse um mapinha do Google, com um pontinho em cada lugar que tem um box oficial de CrossFit em todo mundo. Então, por exemplo, se tu abrir aqui em Pelotas, tu vai ver, aqui em Pelotas hoje nós temos 4 boxes oficiais de CrossFit. Certo. Se tu for para Porto Alegre, tu sabe onde tem. Se tu for viajar para o Japão, tu sabe onde tem. Então, tu consegue identificar aonde tem um box oficial de CrossFit, até para que tu possa diferenciar de outras modalidades, como cross-training, como outras coisas que não são propriamente dito o CrossFit. E daqui a pouco um aluno teu que vai passar um mês... por exemplo, no Uruguai, na Argentina, ou mesmo na Europa, ele tem como treinar nesse box? Existe algum intercâmbio? Ele tem sim, só que não existe nenhuma parceria direta. Por não se tratar de uma franquia, não existe nenhuma parceria direta. O que é bem comum de fazer é o que a gente chama de drop-ins. Então, seguido, tem gente de outros lugares que vem para Pelotas e a galera que faz CrossFit vai lá e paga uma diária e treina lá com a gente. Porque o CrossFit ele é amor ou ódio. Tem gente que faz e ama e tem gente que faz e odeia. Meio termo é quase impossível. Então, a galera que ama CrossFit e que faz CrossFit e está viajando não quer parar de treinar. Tu quer continuar te mexendo, tu quer continuar treinando. E até em função, desculpa, mas só para completar que isso é importante. Até em função dessa diferença de cultura em diferentes boxes, eu acho super saudável que as pessoas conheçam outras maneiras de apresentar o CrossFit. Por exemplo, lá na CrossFit Pelotas, eu tenho o meu jeito de entender o CrossFit, pelo que eu estudei, pela maneira que eu fiz, pelo que eu entendo do CrossFit, que não é nem melhor nem pior do que a dos outros. É só a minha maneira de entender. Daqui a pouco tu vai em outro box de CrossFit, que alguém entende aquela Bíblia, entre aspas, tem outra religião baseada na mesma Bíblia, e entende aquilo de uma maneira diferente. Então eu acho saudável quando tu vai viajar para o Rio de Janeiro, vai viajar para o Uruguai, para a Argentina, para o Japão, seja para onde for, tu ir lá e conhecer um box diferente e ver como é que é a cultura naquele lugar e como eles apresentam o CrossFit naquele lugar. Tiago, frente a esse cenário do CrossFit no mundo, que já conversamos, super interessante, como foi dar um start aqui em Pelotas? Nós tivemos o primeiro box de CrossFit da região sul, através da tua iniciativa, do teu empreendedorismo. Como é que foi trazer essa cultura para cá e como foi a aceitação da população? Cara, antes do CrossFit, eu abri um estúdio de treinamento funcional. Tá? Eu fiquei 2 anos na Austrália, foi lá que eu conheci o CrossFit. E quando eu voltei para cá, eu abri um estúdio de treinamento funcional, que foi o primeiro de todo o Rio Grande do Sul e, de meu conhecimento, o segundo do Brasil. Eu conheci um estúdio no Rio de Janeiro que trabalhava com treinamento funcional. Sim. Isso a gente está falando de 2009, tá? Em 2009 eu abri um estúdio que trabalhava com treinamento funcional. Aí já começou um certo preconceito com o treinamento funcional, porque na época tinha gente aqui em Pelotas que tinha aberto um centro de saúde que trabalhava com tudo um pouco, medicina, fisioterapia, atividade física. E nesse momento eu recebi alguns comentários preconceituosos, porque a gente estava trabalhando muito com o peso do corpo, com barras livres e sem equipamentos de musculação. E naquela época diziam que eu estava querendo voltar para o tempo das cavernas. Porque tudo que foi investido em biomecânica, em entendimento de como posicionar bem a coluna num banco bem apoiado para tu fazer força, estão botando tudo no lixo para levantar a barra para cima da cabeça e para virar pneu, que na época é muito comum. As pessoas até hoje ainda associam isso com CrossFit, eu não sei porquê. Tu não acha um pneu dentro de um box de CrossFit, mas as pessoas até hoje associam isso com CrossFit. Então diziam que a gente estava voltando para o tempo das cavernas. Então assim, o preconceito no início existiu bastante, mas foi inevitável que isso começou a tomar conta do Brasil inteiro e do mundo inteiro e as pessoas tiveram que dar o braço a torcer, de forma que essas mesmas pessoas que então criticavam, hoje em dia tu passa na frente, tem uma plaquinha na frente de treinamento funcional. E um outro preconceito que nós vemos, principalmente nas mídias sociais, é porque geralmente tem vídeos de pessoas musculosas fazendo crossfit e tudo mais. E aí os futuros praticantes pensam que aquilo possa não ser para ele, por não ter um preparo físico adequado. Na verdade, o crossfit é para qualquer pessoa, é somente para atletas, é para quem vai competir. Sabemos que hoje tem competições mundiais. Ou ele é para todo mundo? Tem alguma exigência física mínima para fazer atividade?
A tua pergunta é sensacional, cara. Então, assim, de maneira objetiva, não existe exigência nenhuma. Qualquer ser humano está apto a fazer CrossFit. Para ter ideia, a gente esteve lá por muito tempo treinando conosco um cadeirante sem as 2 pernas. E fazia CrossFit junto com toda a turma, não era uma aula personalizada, junto com todo mundo. A gente tem idosos fazendo aula conosco, já tivemos obeso mórbido treinando conosco. Então, assim, absolutamente é para qualquer indivíduo. Tem uma frase do criador do CrossFit, do Greg Glassman, que diz que o CrossFit não é sobre levantar troféus ou levar medalhas ou levar alguém para um pódio. CrossFit é sobre tirar as pessoas de uma onda, de um tsunami de doenças que está vendo e levar para uma saúde. Então, assim, o grande propósito do CrossFit é fazer com que as pessoas sejam saudáveis, é tirar as pessoas do sofá, é fazer com que as pessoas comam menos carboidrato refinado. Então, até porque um dos primeiros passos é a orientação alimentar, como comentasse ali. Pode ver que quando eu falo em CrossFit, eu não estou falando exclusivamente em atividade física. É fazer com que as pessoas sejam mais felizes, inclusive. A missão do CrossFit Pelotas é entregar felicidade, saúde e desempenho. E isso é uma coisa que a educação física não me ensinou. Ninguém me falou sobre entregar felicidade. As pessoas me falavam sobre entregar desempenho, sobre como aumentar a massa muscular, como perder gordura, o quanto isso é importante, qual diminuição de risco cardiovascular. Mas pouco se falava em entregar felicidade. O CrossFit me ensinou que eu preciso entregar felicidade para as pessoas e fazer com que as pessoas vão para um ambiente de treino e saiam daquela porta mais felizes do que entraram. A chance dela voltar amanhã e continuar se mexendo é absurdamente maior. E aí eu consigo entregar saúde e aí eu consigo entregar desempenho. Então, o grande lance do CrossFit é fazer com que as pessoas sejam felizes fazendo o que elas estão fazendo. E tem uma sacada muito legal do CrossFit que eu preciso falar para vocês. Todos os treinos de CrossFit são mensuráveis. E eu achei isso genial, a ideia do cara que criou o CrossFit. Por quê, Thiago? Porque quando o teu treino é mensurável, e essa mensuração, dependendo do treino, pode ser carga, pode ser repetições, pode ser tempo, pode ser rounds, pode ser diferentes coisas. Mas todos os dias tu tem um resultado. Esse resultado fica salvo no teu aplicativo. Cada aluno tem o seu aplicativo no celular e ele salva o resultado daquele treino. Então, quando a gente fala em competição, a grande competição do CrossFit não é minha com o Henrique. A grande competição do CrossFit é minha comigo mesmo. É o Thiago de hoje com o Thiago daqui a 3 meses, com o Thiago daqui a 6 meses. Ser um pouquinho melhor, né? Ser 1% melhor do que eu estava ontem. Então, assim, como eu anoto meus resultados, os treinos do CrossFit, tu tinha perguntado isso antes, talvez eu nem tenha respondido, eles são muito diferentes e eles variam não semanalmente, eles variam diariamente. E eles praticamente não se repetem. Eventualmente, a gente repete um treino e outro para que haja comparabilidade. Existem benchmarks do CrossFit, que são treinos, estes sim, prontos lá da CrossFit. Existem alguns treinos que cada um mede uma capacidade física diferente. E aí, eventualmente, a gente faz esses treinos, que são treinos que... alguns deles a gente chama de os The Girls, que eles têm nomes de mulheres. Então, tem o Fran, tem o Wendy, tem vários treinos, Cindy, tem vários treinos da CrossFit. E cada um tem uma proposta de um treino curto e muito intenso, o outro tem uma proposta de um treino mais longo e mais pesado, e por aí vai. Então, assim, quando a gente compara nós com nós mesmos daqui a um tempo, inevitavelmente tu vê evolução. E quando tu vê evolução, é muito mais motivante do que eu ficar esperando que essa evolução seja exclusivamente o espelho, a balança, a roupa que não está me servindo. Então, tu tem o que comemorar diariamente. E falando nos treinos, nós vemos que o pessoal posta uma sigla que é WOD. E aí o pessoal sempre faz algum comentário. O que seria esse WOD? O WOD, que a gente diz, é o Workout of the Day. É o treino do dia. Então, é exatamente isso que a gente tem. Como cada dia é um treino diferente, sim, o WOD, ou Workout of the Day, é o treino que vai ter naquele dia. Todos os dias a gente tem um treino diferente. Ô, Thiago, vocês formam uma comunidade. Parece que isso é um dos pontos mais importantes para o resultado de vocês, né? Porque daqui a pouco tu tem novas amizades e os teus novos amigos também estão melhorando, estão se cuidando, estão fazendo atividade física. Isso ajuda, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer assim, imagina que nós temos um grupo de amigos aqui, somos 10 pessoas, mas por algum motivo tu não está te sentindo bem no meio desse grupo de amigos. E a gente sai para jantar 3 vezes por semana. Será que tu vai continuar indo nesse grupo? Se tu não está te sentindo bem no meio daquele grupo, se tu não é bem-vindo, se te olham diferente, se falam mal de ti. Eu tenho uma frase de uma aluna, essas são as horas que eu já começo a me emocionar. E ela tá comigo até hoje, cara. Isso já deve fazer uns 4 anos que ela chegou lá. Ela era uma aluna obesa. E ela chegou lá e ela disse, cara, é a primeira vez que eu entro num lugar que eu não me sinto um pedaço de carne. E... Foi bem recebido. Ah, cara, isso é inadmissível nos dias de hoje. Só que, apesar de ser inadmissível, a gente sabe que quando entra um aluno fora dos padrões normais, entre aspas, de academia, muitas vezes ele é visto de uma maneira ruim. Ou olham de uma maneira indiferente, ou acham que essa pessoa não vai ficar na academia. E assim, eu não sou obeso. Então, assim, se isso me toca sem eu estar passando por isso, imagina a pessoa que é olhada de forma diferente todo santo dia, quando vai num lugar, quando bota uma roupa de ginástica, quando entra numa academia.
Então, o fato de tu entrar num ambiente, para responder a tua pergunta, onde tu é bem-vindo, tu entrar num ambiente onde tu, quando eu disser, cara, isso aqui é exatamente para ti. É para ti, vem. É para ti, vem aqui que nós vamos te abraçar. E o mais legal do CrossFit, falando dessa comunidade, é que isso não passa por mim ou pelos meus funcionários. Isso vai passar pelo Henrique que está treinando lá, que tem a barriga trincada. Então, aquele cara que tem a barriga trincada vai botar o braço por cima dessa pessoa e vai dizer assim, ó, ele pediu para pegar um bastãozinho, vem aqui que eu vou te mostrar onde é que é. E as pessoas, porque elas já passaram por isso. Quando eles entraram lá, eles não sabiam o que era CrossFit, eles tiveram alguém que abraçou eles, e os alunos vão um abraçando os outros. Possivelmente vocês já têm algum amigo de vocês, em algum momento, já tentou levar vocês para o CrossFit? Muitos. Sim, com então, certeza. assim, e aí eu volto pro exemplo anterior. Se tu for jantar num restaurante ruim, tu levaria o teu amigo, tu ia dizer pro teu amigo ir num restaurante ruim? Não, só Tu quer levar os teus amigos para o que te faz bem, porque é legal. Então, quando tu é bem atendido e te faz bem, tu quer levar todo mundo para um lugar legal. Pois é, isso é um medo que as pessoas têm, que chegando lá fora de forma serão julgadas, serão criticadas por quem está lá, bem como comentou, barriga tanquinho, braço forte, fazendo os exercícios com uma vitalidade. Essa receptividade, eu sei que no boxe de vocês acontece com certeza, mas isso se replica em outros locais ou infelizmente temos alguns locais que não são tão saudáveis assim? Cara, como qualquer modalidade, a gente não pode botar a mão no fogo pela modalidade. Deixa eu te dar um outro exemplo de uma modalidade que eu não conheço nada, tá? Pilates, por exemplo. Eu posso dizer que Pilates é bom ou ruim? Eu não posso. Por quê? Porque Pilates é a modalidade. Mas eu posso dizer que o profissional X que trabalha com Pilates é excelente. Então fazer Pilates com aquele profissional X é excelente. Perfeito. Mas pode ser que fazer Pilates com o profissional Y seja horrível. Sim. E aí não é que o Pilates seja ruim ou que o Pilates seja maravilhoso. Aí depende de quem é o profissional que está atendendo ele. O CrossFit, ele tem uma vantagem com relação ao cross-training, por exemplo, porque ele tem uma formação mínima que exige dentro do CrossFit. Aqui no Brasil, todos nós precisamos ser profissionais de educação física para trabalhar com atividade física. Então, já temos uma formação mínima que em muitos outros países não se tem, como, por exemplo, na Austrália, onde eu morei, nos Estados Unidos. Tu faz um curso técnico e tu pode trabalhar com atividade física. Então, aqui a gente já parte de um nível um pouco mais alto, que tem que ser profissional de educação física trabalhando. Então, minha primeira sugestão para o ouvinte já começa por aí. Se tu vai treinar em algum lugar, treine em algum lugar onde tenham profissionais formados te atendendo. E aí nós entramos no assunto que estávamos conversando antes. Muitas vezes as pessoas não identificam o que estão investindo naquele local. Eu conheço a tua estrutura, tem diversos amigos que estão tentando nos levar para lá. Acho que nós vamos, dessa vez nós vamos. Vamos lá, Roberto. Vamos montar a equipe de CrossFit. Fala, meu doutor. Tem um monte lá, muito. Exatamente. Tiago, e a gente vê que às vezes as pessoas não valorizam que naquele investimento do teu box não é somente a estrutura, é todo esse tempo, toda essa dedicação, os momentos que tu ficou afastado da tua família, te dedicando para conhecer mais e para trazer esse ambiente de segurança, de acolhimento e de saúde para as pessoas. Alguns potenciais praticantes vão lá e procuram só um valor no mercado. Então eles olham, não, o CrossFit do Thiago é tanto, eu vou no do Joãozinho aqui que custa R$30. E aí acabam tendo uma experiência muito negativa. Isso acontece no dia a dia? Como isso se reflete na atividade como um todo? Acontece no CrossFit da mesma maneira que em academias em geral. Eu costumo até brincar, eu trabalho ministrando cursos também para profissionais de educação física e às vezes sou contratado para ir dentro de uma academia ou outra para dar treinamento. Enfim, há pouco tempo estive em Florianópolis e eu usei o seguinte exemplo com o pessoal lá de Florianópolis. É muito comum tu chegar numa academia e dizer, eu vim aqui conhecer a academia, vim saber como é que funciona e tal, e a secretária te leva para conhecer a academia. Aí ela diz, aqui nós temos as esteiras, aqui nós temos as máquinas de musculação, aqui nós temos não sei o que mais. Aí eu fico pensando, mas tu veio comprar uma esteira? Tu veio comprar uma máquina? Ou eu vim ser atendido? Porque no final das contas a gente está vendendo um serviço, Sim. E não um produto. Claro. Então, como eu gostaria de ser atendido por uma secretária, o que tu busca, Henrique? Cara, eu vim aqui porque eu estou 100%, não tenho nenhum problema de saúde, mas eu tenho um desconforto nas costas e eu vim aqui para fortalecer minhas costas. Bom, nesse caso, eu posso te dizer que aqui a gente tem o Thiago, que trabalha especificamente tem diversas formações na área de reabilitação, enfim, falar do serviço. Ou vim aqui porque eu quero emagrecer. Bom, eu tenho fulano, especialista em emagrecimento, eles vão te atender assim, assim, assim. Ou seja, a gente compra um serviço. Só que, infelizmente, as pessoas não têm o hábito dentro da academia de querer entender quem vai te atender. Elas querem olhar o que a academia tem para me oferecer, o que o clube oferece. Claro. E não olham para o tamanho do serviço. Eu penso de uma maneira diferente. Se eu tiver que fazer um investimento na formação, na minha formação, na formação da minha equipe, ou um investimento em trocar uma barra que tem um pontinho de ferrugem por uma nova mais bonita, eu prefiro manter aquele pontinho de ferrugem ali na barra e ter uma equipe formada,
brigando por excelência o tempo inteiro. Eu tô meio que sorrindo aqui comigo mesmo, porque só eles sabem o quanto eu cobro deles e de mim mesmo. Porque eu também dou aula e eu me cobro tanto quanto eu cobro deles. A gente se cobra, só para vocês terem uma ideia, diariamente por entregar excelência. Mais do que diariamente, é de hora em hora. Porque as nossas aulas são de hora em hora. E a gente tem o seguinte hábito na CrossFit Pelotas. A gente sempre atende com 2 ou 3 profissionais atendendo o grupo. E ao final de cada aula, nós nos conversamos sempre fazendo a seguinte pergunta. O que eu fiz, se eu que estou ministrando a aula e os outros 2 estão me ajudando, o que eu fiz que foi muito legal e o que eu posso fazer melhor, o que não foi tão legal na próxima aula. Sim. E a próxima aula inevitavelmente vai ser melhor, porque eu vou ter melhorado. Eu tenho a possibilidade de treinar com colegas, de trabalhar com colegas do lado o tempo inteiro. Claro. Então por que não perguntar o que eu posso fazer melhor? E aí a segunda aula é melhor, a terceira aula é melhor e a gente vai melhorando diariamente. Então essa briga por excelência não é um padrão de todos os boxes do CrossFit. Eu adoraria que fosse. Assim como não é um padrão de todas as academias, assim como não é um padrão de nada. Mas eu acho que se as pessoas começassem a valorizar cada vez mais isso, eu acho que é diferente. É que nem eu digo, quando tu não vai comprar um carro e tu liga para 4 concessionárias e pergunta qual o preço de uma BMW, qual o preço do Fuca, qual o preço do Uno. E aí tu vai lá e compra o Fuca. Em geral, tu vai ter que avaliar o custo-benefício dos dois. Tu vai querer dirigir os carros e aí tu vai entender que uma coisa tem um custo diferente do outro, porque cada uma dessas coisas tem um valor diferente também. Claro. Thiago, e os jogos do CrossFit? Tem mais de de jogos, competições. O pessoal treina bastante, se prepara. Como é que é isso aí? Me conta mais sobre esses jogos. Ótima pergunta. O CrossFit tem um evento oficial, um único evento oficial, tá? Que é da CrossFit, que é mundial, que acontece no mundo inteiro. E eu acho muito legal pelo poder de inclusão que ele tem. Porque eu costumo dizer que é o único esporte que eu conheço que dá a possibilidade para o Isaac entrar hoje, para o João entrar hoje num box de CrossFit e estar competindo com o Messi do CrossFit, vamos dizer assim. Poxa. Por quê? Porque existe o Open. O Open é uma competição que o CrossFit, uma vez por ano, ele desenvolve os treinos e lança os treinos. E aí aqueles treinos que eles lançam, o mundo inteiro faz, arbitrado por judges que fizeram o curso. Então eu vou ser um judge, eu vou julgar, vou ser um juiz, e eu vou avaliar se tu tem os padrões de movimentos mínimos. Ali, aquela competição, ela tem a categoria Scale ou RX. O RX é para fazer conforme o prescrito, se tu quer realmente competir e ir além. E o Scale é uma coisa mais inclusiva para qualquer um participar. Por que eu acho isso legal? Porque imagina que eu tenho um fenômeno lá no meu box, uma pessoa de 17 anos que está desempenhando muito bem. Certo. Se ele fizer o Open, esses resultados todos são colocados numa plataforma mundial, e a gente vai colocando na plataforma e eles vão ranqueando a tua colocação no mundo. Então, para quem quer desenvolver um alto nível, para quem quer competir mundialmente, cara, se tu é muito bom, tu vai aparecer naquela plataforma e aí tu vai te classificar para uma regional, tu vai te classificar para disputar com a América Latina, tu vai disputar para classificar no Mundial lá nos Estados Unidos e tu vai competir com os melhores do mundo. Nos outros esportes, pode ser que tu seja excelente no vôlei, no futebol, seja lá no que for na natação, talvez tu custe a aparecer, até descobrirem que tu realmente é um potencial. Às vezes não aparece nunca, né? Às vezes nunca aparece. Então o CrossFit te dá a possibilidade, no teu primeiro dia de CrossFit, estar competindo com o melhor do mundo, porque o melhor do mundo também tem que passar por esse Open, para depois passar pelo regional, para depois competir. Então, falando de competição oficial de CrossFit, tem esta competição que é o Open. Fora isso, existe uma série de eventos particulares, privados, que fazem aqui em Porto Alegre, que fazem, enfim, em Rio Grande, vai ter uma, enfim, por aí vai. E a gente faz competições de CrossFit para integrar a galera. E aí já é uma coisa com caráter, claro que tem o caráter competitivo de quem quer ganhar, mas eu costumo ver muito mais como deixa eu avaliar como é que está o meu fitness nesse momento, deixa eu ver se eu evoluí ou se eu não evoluí, deixa eu me desafiar, deixa eu brincar, como se fosse um campeonatinho de futebol de final de semana. Sim. A gente vai muitas vezes para dar risada e para brincar. Agora, por exemplo, dia 14 de setembro, nós temos o nosso campeonato interno. Então, uma vez por ano, a gente faz um campeonato, que aí é só para os nossos alunos, eu não abro para outros boxes. Que isso também é uma maneira de eu fazer com que o meu pessoal se sinta mais à vontade de participar. Eles não ficam pensando se vai ter alguém me olhando, se tem uma pessoa, como eu falei, que daqui a pouco não se sente tão à vontade com outras pessoas olhando. Ali eu já conheço todo mundo, então ali eu me sinto mais à vontade. É mais seguro. Então, assim, a gente está indo para a nossa 6ª edição do Scorpion Games, que é o nome desse campeonato interno que a gente vai fazer. E, cara, é sensacional, assim. É um dia de atleta. Imagina lá que o Henrique nunca foi atleta e amanhã tu vai te sentir como se fosse um atleta. Tu vai te preparar na noite anterior, tu vai te alimentar bem. 2 meses antes tu já tá... E isso é outra coisa bacana da competição. Treinando focado na competição? Isso é outra coisa bacana, porque às vezes tu muda até o teu estilo de vida 2 meses antes em função daquela competição. Ah, mas o cara é fisioterapeuta, ele não trabalha com isso. Pô, mas eu tenho uma competição daqui a 2 meses, eu já começo a comer melhor, eu já começo a dormir melhor, eu já começo a treinar melhor, tá chovendo, mas eu vou treinar igual porque eu tenho uma competição. Então, eu costumo dizer que a competição para nós mortais, que não somos atletas,
ela é um estímulo a mais para tu dizer assim, deixa eu focar nisso agora e fazer isso direitinho por um período de tempo. E falando nesse estímulo, eu vejo muitos amigos que são praticantes e todo ano eles comentam sobre o tal do Murphy, que é um desafio que tem ao final do ano. Conte mais o que é o Murphy, como funciona. Conto. Vamos lá. O CrossFit, como eu disse lá no início, é um treino de curta duração. Então, a aula dura 1 hora, a aula de CrossFit, mas o treino, a parte principal do treino em si, dura lá menos de 20 minutos, grande maior parte das vezes. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente tem muito tempo de ensino. Eu não preciso cansar o meu aluno por 1 hora. A gente vai fazer um aquecimento geral, e aí imagina que tem 2 movimentos no treino de hoje, tá? Vou falar os termos aqui, sei lá. Snatch, que é o movimento de tirar a barra do chão e jogar para cima da cabeça, e corrida. Então, vou colocar um movimento simples e um movimento mais complexo. Eu vou ter lá 30 minutos para ensinar um snatch. E depois eu tenho um treino na parte principal de 7 minutos. Por que isso é legal? Porque eu tenho 30 minutos trabalhando em baixa intensidade, muitas vezes com movimento pausado, muitas vezes só com bastão ou com uma barra vazia, ensinando todo mundo a fazer um movimento. Aquele aluno que é o mais experiente, que já faz CrossFit comigo há muito tempo, ele ainda tem o que aprender. Afinal de contas, qual o jogador de vôlei profissional que para de treinar o saque? Nunca está tão bom que não possa melhorar. E ao mesmo tempo, aquele cara que está do ladinho ali, porque nunca fez um snatch na vida, eu vou ter que fazer adaptações diferentes para ele ir melhorando esse movimento, para quando chegar na parte principal do treino ele mandar ver. Então, grande maior parte dos treinos de CrossFit eles são curtos e de alta intensidade. Por que o Murphy é diferente disso tudo? Porque o Murphy é longo. Para CrossFit ele é longo. O Murphy é um treino que dura em média aí 1 hora. Alunos melhores vão fazer em 30 e poucos minutos, 40 e poucos minutos, mas o Murphy deve durar até 1 hora. É um treino que consiste em fazer 1.600 metros de corrida no início e no fim. Então, 1.600 antes, 1.600 depois. E no meio disso, tu tem que fazer 300 agachamentos, 200 pull-ups e 100 push-ups. Aliás, 200 push-ups e 100 pull-ups. É bastante coisa. É apoio e barra, tá? Então Molezinha, Henrique. É bastante coisa. Então, assim, é um treino muito volumoso, é um treino que a gente tem que tomar cuidado, inclusive. Então, assim, eu não posso pegar um aluno que começou hoje e eu vou fazer o Murphy. O que a gente faz? Tu pode fazer meio Murphy. Tu pode fazer 25% do Murphy. Então, para quem tá entrando, não é que tu não possa fazer, tu pode fazer. Mas aí voltamos lá para nossa conversa. Se tu for num lugar onde a orientação é ruim, talvez eu vá deixar os alunos, vamos fazer o Murphy, hoje é dia de se desafiar, vamos embora. Daqui a pouco o cara se lesiona. Pode fazer uma rabdomiólise, né? Pode fazer algo gravíssimo, inclusive, treinando. Tiago, o nosso patrocinador, Laboratório Roger Pérez, tem uma pergunta. O que a gente tem de evidência científica dos benefícios do CrossFit? Cara, como eu tinha falado um tempo atrás, o CrossFit ele trabalha 10 capacidades físicas. Então, assim, uma das grandes vantagens do CrossFit é ter um equilíbrio entre essas 10 capacidades físicas. O CrossFit não tem como propósito fazer com que eu seja excelente em corrida e seja muito ruim de força. Também não tem como propósito que eu seja um excelente em força e não consiga correr. Ou que eu não tenha mobilidade, ou que eu não tenha precisão. O lance do CrossFit é ter um equilíbrio entre todas essas capacidades físicas para que eu possa desenvolver a minha vida de uma forma saudável ao longo de muito tempo. Ele parece um pouco, né, tentar mimetizar o que a gente fazia antigamente quando era caçador, coletor, né, que tinha que brigar para sobreviver, né? Parece mimetizar aquela época que tu tinha que te mexer de tudo que é jeito, ter um pouco de força, ter um pouco de agilidade. Não sei se esse foi o raciocínio. Sim. Na verdade, uma das frases do CrossFit é te deixar preparado para o inesperado e o desconhecido. Então, tu tem que estar preparado para qualquer coisa. Imagina lá que tu nunca jogou pádel, beach tênis, que eu nunca joguei, por exemplo, beach tênis. Se a gente for jogar beach tênis e a gente nunca jogou, eu não sou especialista naquilo, eu não vou saber, saber bem, mas eu vou conseguir desempenhar minimamente a minha condição física de correr para um lado para o outro, eu vou ter uma noção espaço-tempo para bater na bolinha. Então, assim, quando tu consegue te preparar para o inesperado e o desconhecido, tu desempenha melhor várias coisas, até um tombo de bicicleta. Um cara que caiu de bicicleta, se ele sabe fazer uma parada de mãos, botar as mãos no chão e virar, ele vai cair de bicicleta e vai rolar melhor do que o cara que caiu de bicicleta e vai sair raspando por uma quadra e se esfolando todo. Então o lance é esse. Mas só para não fugir da tua pergunta no que diz respeito a evidências científicas de CrossFit, como qualquer atividade física, tá? O CrossFit ele melhora a tua capacidade física, ele diminui a tua capacidade diminui a tua chance, aliás, de ter um infarto, de morrer por infarto, assim como qualquer outra atividade física. Mas hoje em dia, a grande maior parte dos estudos dentro do CrossFit, infelizmente, ainda estão voltados a CrossFit e lesão. Tá? Então, assim, se estudou muito sobre CrossFit e lesão, e hoje em dia é inadmissível falar que CrossFit lesiona com base nas evidências científicas que se tem sobre isso. É inadmissível. Então, hoje em dia, por muito tempo eu até aceitava o cara dizer eu acho que CrossFit lesiona, mas a gente vê muita gente dizendo que CrossFit lesiona. O argumento é sempre esse. Hoje em dia, eu costumo dizer que quem é da área da saúde e diz que CrossFit lesiona, está agindo de má fé.
Porque se tu tem perguntar pra... evidência boa já que não é o CrossFit. Como é que se mede lesão? Lesão é medido por número de lesões por horas praticadas. Certo. Então eu vou medir quantas horas tu pratica o esporte por semana e quantas lesões tu teve. Eu vou ver isso ao longo do ano, quantas horas tu praticou do esporte X e quantas lesões tu teve. Hoje em dia as evidências já dizem que tem 2 esportes que lesionam menos do que o CrossFit, que é o golfe e a natação. Então quem pratica golfe se lesiona menos que quem pratica CrossFit por horas praticadas. Quem pratica natação se lesiona menos. Quem corre, aqui no Parque Una, por exemplo, quem está dando uma corridinha aí na volta, tem mais chance de se lesionar do que praticando CrossFit. E isso não sou eu que estou dizendo. É o número de lesões por horas praticadas. E quem já teve um histórico de uma lesão física, que tratou, recuperou, ou que ficou com alguma dor crônica de ombro, joelho, coluna, tem a possibilidade de se tornar um praticante? Sem sombra de dúvidas. É para ele. O exemplo que eu dei assim, ó, se quem não tem as 2 pernas pode fazer CrossFit, por que quem tem um problema no joelho não pode fazer CrossFit? O grande lance é, a gente precisa entender qual a limitação do aluno. O que ele não pode fazer? E muitas vezes a gente recorre a vocês, aos médicos, para me dizer. Por exemplo, às vezes um aluno reclama de uma dor no ombro. Eu tô com dor no ombro, o que é, Thiago? Desculpa, mas eu não sei, eu não tenho informação para saber isso. Procura um médico para ele ver o que tu tem no ombro. Chegou lá e viu, olha, tu tem uma bursite assim, eu quero que tu não mexa esse ombro por, sei lá, 30 dias. 30 dias tu vai tomar um anti-inflamatório assim e não vai mexer por esse ombro. Beleza, ele vai seguir treinando sem mexer esse ombro. Mas ele tem outro braço. Claro. Mas o treino era um snatch que tinha que pegar a barra no chão e jogar para cima da cabeça. Sim, mas ele vai pegar um dumbbell com uma mão e vai jogar para cima da cabeça. Perfeito. E vai fazer todo o treino, vai se divertir, vai treinar tão intenso quanto o resto. Mas se for uma lesão na coluna, a gente vai. O que basta é saber o que ele não pode fazer. E com base no que ele não pode fazer, a gente vai fazer todas as... Porque, na verdade, o CrossFit é uma adaptação. É isso que tem que ficar claro. A gente tem um treino no quadro, que é o treino do dia, o Workout of the Day. Aquele treino no quadro, eu costumo dizer que ele é o esqueleto central para eu, profissional de educação física, entender qual o estímulo eu quero dar para os meus alunos. Com base naquele esqueleto central ali, eu vou entregar um treinamento individualizado para cada um dos 20 alunos. Então, ali fala em fazer 20 repetições, mas para ti eu vou pedir 15, para ela eu vou pedir 12. Ali fala em levantar 70 quilos. Para ti eu vou pedir para levantar 50, para ela eu vou pedir para não levantar nada. Ela só vai agachar sem peso nenhum, porque ela ainda não tem condições de botar um peso nos ombros para agachar. Mas o esqueleto do treino é o mesmo e todos vão fazer junto, todos vão rir do mesmo jeito. E se eu acertei com todo mundo, eu vou fazer com que todo mundo termine o treino do mesmo jeito. Então, enquanto tu correu os 1.600 metros lá do Murphy, talvez a minha avó tenha caminhado uma volta na quadra. Só que vocês chegaram juntinhos no mesmo momento. Claro. Porque para tu correr, tu chegou antes e vocês chegaram talvez um tão ofegante quanto o outro. E os dois se divertiram do mesmo jeito. Parabéns. Tiago, e a partir de que idade pode se praticar o CrossFit? O CrossFit pode ser praticado com qualquer idade, tá? Mas existe o CrossFit Kids e o CrossFit para adultos. Aqui em Pelotas a gente não tem CrossFit Kids. Tá? O CrossFit Kids ele tem um caráter diferente. Isso não é do CrossFit, tá? Mas eu gosto de diferenciar o CrossFit Kids do CrossFit da seguinte maneira. Eu costumo dizer que no CrossFit a gente ganha condicionamento físico se divertindo. E no CrossFit Kids a gente se diverte ganhando condicionamento físico. Boa. Então é a mesma coisa, mas a gente inverte as prioridades. Se eu fosse dar aula de CrossFit Kids, o principal foco seria fazer as crianças se divertirem enquanto elas se condicionam. No CrossFit é diferente. Meu principal foco é fazer eles ganharem condicionamento físico, mas a gente se diverte muito. Então, assim, lá na CrossFit Pelotas, a gente aceita alunos a partir dos 15 anos de idade. Tá? Certo. Eu tenho um aluno com 12 anos de idade, que ele é muito maduro, muito maduro. E aí eu conversei com o pai dele pediu muito para ele ir. Ele tá lá já com a gente há mais de um ano, participou da nossa competição interna no passado, agora esse ano tá aí de novo. Legal. Inclusive tem o mesmo teu nome, é o Henrique. Só que ele é muito maduro, então assim, para ele tá sensacional participar daquele jeito que tá participando. Então para responder a tua pergunta, a partir de que idade, depende muito de como a criança se sente. Eu sou pai e eu não quero que a minha filha esteja num ambiente que ela não está se sentindo bem, ou que ela acha chato, monótono, é muito parado, entende? Então, desde que a criança esteja se sentindo à vontade com aquele padrão de aula, eu acho que não existe. O que eu quero dizer é que fisiologicamente não existe, mas vai levantar peso, mas vai agachar, mas vai ter impacto. Fisiologicamente, qualquer indivíduo pode fazer CrossFit. Não é excesso de peso, né? Vocês trabalham com cargas que não são excessivas, também isso ajuda, né? Não, porque assim, o excesso de peso só existe se tiver um profissional ruim te treinando. E isso serve para qualquer lugar, inclusive na musculação. Então, o excesso de... Tem uma coisa que eu sempre digo, que assim, isso é muito legal, que isso também... Essa é uma das simplificações que eu falei lá, que o Greg Glassman fez no CrossFit. Eu disse, cara, isso faz todo sentido. Chega a ser idiota de tão simples. E por que não me ensinaram com essas palavras? Existe uma progressão que a gente faz no CrossFit, que é mecânica, consistência e intensidade. É uma pirâmide. Primeiro mecânica, depois consistência, depois intensidade. O que isso quer dizer? Imagina lá que tu chegou hoje lá para fazer CrossFit e o teu agachamento é com os joelhos para dentro e as costas curvadas.
Tá? Então tu ainda não tem uma boa mecânica de um agachamento. Faz sentido eu dizer para ti que tu vai fazer 100 agachamentos o mais rápido possível? Não. Tu vai te machucar. Então, tu ainda não deve colocar intensidade nem volume nesse treino. Vai devagar. Vamos parar até que tu tenha uma boa mecânica. Claro. Eu te ensinei como fazer um bom agachamento e talvez no mesmo dia tu já conseguiu jogar os joelhos para fora e o peito para cima e agachou bem. Então agora tu já tens uma boa mecânica de agachamento. Tu consegue fazer um bom agachamento. Mas se eu pedir para tu fazer 20 agachamentos, talvez depois do 10º tu desmanche tudo e já não consiga mais fazer. Então tu tens uma boa mecânica, mas tu ainda não tem consistência. Se tu conseguir fazer 20 agachamentos e o teu 20º está igualzinho ao primeiro, tão bom quanto, bom, agora tu tem mecânica e tu tem consistência. Agora eu vou te pedir intensidade. Uma vez que a gente respeite essa pirâmide de mecânica, consistência e intensidade, eu acabo com esse problema e esse risco de colocar carga demais no aluno. Porque se eu coloquei a carga para ele agachar, por exemplo, e nessa carga que ele está agachando, ele está perdendo a mecânica ou a consistência, eu vou dizer, tá errado, baixa essa carga, tira esse peso e vamos ficar uma mecânica e consistência. Excelente. Falando em diversão, nós recebemos toda hora memes da internet, onde que para treinar CrossFit, se não postar no Instagram não funciona, que tem que ter um kit todo específico para virar um crossfiteiro. E como funciona? Na verdade, o que precisa, além da disposição, da vontade, o que precisa de equipamentos para começar a treinar CrossFit? De equipamentos, nada. Até porque, assim, para treinar CrossFit, tem que ser num box oficial de CrossFit. Existe diferença entre CrossFit e cross-training. Tá? Então, por isso que eu dei lá a dica do CrossFit Maps. Se tu entrar no site da CrossFit, tu vai treinar num ambiente onde tu sabe que as pessoas têm a formação mínima para isso. Deixa eu ser claro aqui, até para não parecer que eu estou querendo vender só meu peixe. Não tem nenhum problema em fazer cross-training, é uma ótima modalidade. Fiquem à vontade. Tem lugares de cross-training que são melhores que CrossFit, inclusive. Por esse motivo que a gente falou antes. Não tem como a gente afirmar que a marca é garantia de sucesso. Claro. Sim. Mas que a chance é maior, tu indo em alguém com maior formação, é. Claro. Tá? Mas existem exceções. Desculpa, me fugiu a pergunta. Para começar a treinar, quais itens precisam? Para começar a treinar, não preciso de absolutamente nada. Eu preciso da minha vontade e ir no box de CrossFit e só. Eu não preciso de nada, inclusive de equipamentos. Às vezes as pessoas pensam, mas eu preciso um tênis de CrossFit. Se tu quiser o tênis que a galera usa, custa mais de R$1.000. Mas, cara, eu tenho alunos que treinam comigo, uns dos meus melhores alunos, vou falar o nome dele aqui, porque eu não tenho problema com isso, o Murilão, treina com um tênis rainha, daqueles de futsal, de não sei o que, e sempre treinou de tênis baixo. E, inclusive, a gente já sabe hoje em dia, isso já tem evidência sobre isso, não sei se vocês já viram a respeito de corridas em barefoot, em pé descalço e tênis minimalistas. Na verdade, quanto mais minimalista for o teu tênis, mais próximo lá do que vocês estavam falando, do tempo das cavernas, que tu fazia as coisas que tu estás, menos tu atrapalha a curvatura do teu pé, mais estabilidade tu tem para agachar. Então, assim, eu não recomendo que ninguém gaste muito dinheiro com apetrechos no CrossFit logo no início. Então, assim, cara, bota o tênis que tu tem, a bermuda que tu tem. Eu sou chacotado lá pelas roupas que eu vou treinar, geralmente, porque eu pego a roupa mais velha que eu tenho. Sim. Porque no CrossFit a gente se deita no chão para fazer burpee, encosta o peito no chão naqueles piso preto. Sim. Então, assim, eu vou me sujar treinando. Sim, claro. Então, zero frescura para tenho que comprar tal roupa, tenho que comprar tal tênis, preciso de uma joelheira, preciso de uma munhequeira. À medida que a galera vai evoluindo, eles gostam de ter esses apetrechos a mais. Mas basta ter disposição. Zero. Vontade de treinar e querer ser uma pessoa melhor. Perfeito. Muito bem, Thiago. Quais são as perspectivas do esporte? Tu acha que algum dia a gente pode ter o CrossFit nas Olimpíadas? O que tu imagina de futuro para o CrossFit? Este ano, agora, o CrossFit Games vai acontecer agora em agosto. E esse ano vai ser televisionado pela ESPN, ao vivo. Então, assim, ele já tinha sido televisionado antes, se eu não me engano, acho que foi pela Sport TV. No ano passado ele não tinha sido televisionado pela TV aberta e agora ele vai de novo na ESPN. Então, assim, é um evento que toma muita proporção, mas, na minha humilde opinião, eu acho que não vai virar uma modalidade olímpica, que não vai virar no esporte, até por esse motivo que eu falei. O CrossFit tem dois braços, que é o braço do esporte e o braço da saúde. E o braço da saúde está cada vez mais forte. Hoje em dia tem o lado da CrossFit que é voltado à medicina. Aqui em Pelotas a gente tem a Carol Viana, que é cardiologista, crossfiteira, e ela tem o level 1 do CrossFit, que é um level 1 específico para médicos, que ela foi fazer em São Paulo. Legal. Então, o lado da saúde está muito forte, que está fazendo as pessoas entenderem que... deixa eu debochar um pouco de vocês aqui, brincar um pouco de vocês. Eu costumo dizer que quem cuida da saúde somos nós, as nutricionistas. Vocês cuidam da doença. É verdade. Porque claro. Quem vai procurar vocês vai para resolver um problema da doença. Claro. E a gente cuida da saúde. Então, eu acho que esse braço da saúde, a perspectiva do CrossFit é muito grande. Quando as pessoas entenderem o quanto elas podem fazer bem para a sua saúde, quando esse preconceito de CrossFit e lesão cair por água abaixo, cara, isso vai, eu acho que, tomar conta do mundo.
Porque bom, tomara que seja tem como assim. as pessoas ficarem cada vez melhores condicionadas, mais felizes, e pessoas que não se imaginam fazendo CrossFit, que estão sentadas no sofá e que dizem isso não é para mim, o dia que elas se derem conta que isso é muito mais para elas do que para qualquer outra pessoa, eu acho que aí a coisa vai embora. Tiago, nós vemos que os praticantes têm uma determinação, uma entrega muito grande no seu treinamento e no seu crescimento dentro do CrossFit. Por isso, a Marco Investimentos se pergunta, como isso se reflete fora dos treinamentos? Essas pessoas levam para a sua vida profissional e pessoal toda essa melhoria, todas essas condições? E quais histórias de sucesso, além dessa que tu já compartilhou, que tiveram origem através do treinamento de CrossFit? Cara, isso começa pelo comportamento. Porque, assim, espírito de grupo, espírito de equipe. Por exemplo, se tu terminou o teu treino, um treino que tinha que terminar em até 15 minutos. Tu terminou em 12 minutos e ele ainda não terminou. Aí tu começa a incentivar ele a terminar. Mas eu não quero que tu guarde teu material ainda. Tem isso, tá? No CrossFit, cada um guarda o seu material, cada um higieniza o seu material para guardar. Não é o professor que vai guardar para ti. Só que quando termina, daqui a pouco ele terminou muito perto do final e ele está cansado. E tu vai ajudar ele a guardar o material dele e um vai ajudar o outro. Então, espírito de equipe, já teve muita gente me relatando que, putz, cara, eu queria que toda a minha equipe estivesse para cá fazendo CrossFit para ter esse espírito de equipe, essa proatividade de um ajudar o outro lá no meu trabalho para poder ter. Disciplina. Na CrossFit Pelotas, a cada minutinho que tu chega atrasado, tu paga 2 burpees. E isso, cara, por mais... Tem gente que é contra isso, tá? E o que é um burpee? Burpee é um exercício que tu encosta o peito no chão, como se fosse fazer um apoio, levanta e dá um pulinho. Tá? Então, se tu chegou 5 minutinhos atrasados, tu tem que pagar 10 desse carinha aí para entrar na aula. É uma bobagem. Tem muita gente no CrossFit que é contra isso, porque acha que é militarismo, que tu tá judiando das pessoas. Cara, tudo depende da maneira que tu vê isso e da maneira que tu aborda. Já entra aquecido. Cara, não, até porque tu perdeu parte, né, do Claro, aquecimento. sim, A aula já claro, começou no aquecimento. verdade. Então, isso é uma forma, é um exercício que mexe com o corpo inteiro, então já serve como um aquecimento de certa forma, que tu perdeu ali no inicinho. Mas muito mais do que isso, é uma maneira de educar as pessoas a terem responsabilidade de chegar no horário para não atrapalhar a aula dos outros. Comprometimento. Então, por exemplo, apesar de parecer um militarismo, as pessoas chegam no meu box e ninguém tem que cobrar delas quantos burpees. Elas chegam, olham pro relógio assim, atrasei 3 minutinhos, já pagam os seus 6 burpees. Ninguém cobra, ninguém vai contar, mas elas já fazem aqueles 6 burpees e voltam. Só que o fato de ter que pagar algo, entre aspas, faz com que eles sejam responsáveis com o horário. Então, assim, eu tenho uma aluna em específica e várias outras, mas uma em específica que já me disse, Tiago, eu nunca mais me atrasei no meu trabalho depois que eu comecei a fazer CrossFit. Porque eu me dei conta de como eu era desorganizada com o horário e aqui eu não podia ser. Estacionamento. Se alguém estacionar no meio de 2 vagas lá, paga 20 burpees. Boa, muito bom. Cara, é uma Muito vaga por bom. pessoa, entendeu? Se não é Claro. 2. Aí as pessoas às vezes param o carro no meio de 2 vagas, vem outro para estacionar. A gente tem estacionamento interno lá. Cara, fulano, de quem é o carro tal? É do fulano. 20 burpees, por favor, que tu parou no meio de 2 vagas. Para tudo e paga os teus 20 burpees. Aí, mas cara, isso é comportamento. Sim. E como eu sempre digo, lembra lá o exemplo que eu dei da janta, do almoço, que eu quero jantar e almoçar com pessoas que estão na mesma vibe do que eu? O meu box, sinceramente, eu quero pessoas que estejam nessa vibe. Se tu não te enquadra nisso, tá tudo certo, tem outras opções, faz outra coisa, mas eu passo boa parte do meu dia lá dentro, a minha equipe inteira passa boa parte do meu dia lá dentro trabalhando e eu quero um ambiente que seja prazeroso para mim, para minha equipe e para os alunos. Então, se tem alguém que destoa muito dessas normas, cara, não vale a pena. Eu prefiro que tenha todo Tiago, mundo assim. É notável que tu é apaixonado por tudo que tu desempenha junto aos teus alunos, junto com essa é uma missão de vida. Já vimos que te emocionaste com alguns casos. Nos conta um marcante assim da tua trajetória, tanto como praticante, como professor, como coach. Vamos lá. Temos alguns casos distintos. Um deles que eu sempre falo é dessa menina, tá? Que falou isso e ela tá comigo treinando até hoje, tá? Não vou falar o nome talvez ela não se sinta à vontade, mas ela tem certeza que ela sabe que eu tô falando dela, tá treinando com a gente até hoje lá. Que era uma pessoa que não se via fazendo atividade física e fez. Eu tenho o caso de uma idosa que treinou com a gente por muito tempo, que foi marcante também. O filho dela foi para Portugal e ela ficou sozinha e, cara, ela nos tinha quase como que o meu filho foi embora, mas eu tenho vocês aqui comigo para treinar comigo. Uma família. E ia lá para dentro para treinar com a gente. Legal. Tem casos marcantes, tem uma família lá de 6 pessoas que eu tenho muito orgulho de ter eles lá, que de manhã às 8 da manhã eles terminam o treino e fazem café, e um leva pãozinho de fermentação baixa, o outro leva não sei o que mais, eles ficam muitos tempos. Tem situações marcantes de levantar troféu também, quando a gente foi em Porto Alegre competir com uma galera e tirar primeiro lugar, segundo lugar num pódio, e a gente comemora também isso. Então, assim, a gente tem vitórias, tanto no âmbito esportivo de evolução física e de condicionamento físico, evoluções de saúde, pessoas com doenças autoimunes,
que chegavam lá tipo com processo inflamatório altíssimo e começaram a treinar e hoje não tem. A gente tem uma paciente específica agora. Semana passada eu tive no médico com ela, que ela tem lúpus. Ela zerou as dores dela. Obviamente não foi só isso. Não é o CrossFit zerou. Claro. Mas ela não tem a menor dúvida, assim como eu, que desde que ela começou a fazer CrossFit, o processo inflamatório dela praticamente sumiu. Inclusive, existem artigos da própria CrossFit falando de lúpus e CrossFit. Teve uma importância no tratamento. Então, assim, cara, tem exemplos infinitos de falar de diferentes pontos. Quando tu me pergunta, eu fiquei pensando... Eu até demorei para responder de que eu vou falar. Vou falar de desempenho, vou falar de doença, vou falar de um idoso, vou falar de um cara que ficou mais forte e mudou a vida dele. Uhum. Eu tenho mais um exemplo de uma outra menina que disse assim, cara, vocês estão mudando a minha vida. Eu estou me sentindo melhor no espelho, mas não é sobre isso, porque ela emagreceu muito. E ela disse, não é sobre isso, tu está mudando a minha vida porque tu está aumentando a possibilidade de eu ter um trabalho... Essas horas, meu moço. Tu está aumentando a possibilidade de eu ter um trabalho, tu está aumentando a possibilidade de eu me relacionar com alguém, porque eu não conseguia me relacionar com ninguém, ninguém queria me olhar do corpo que eu tinha, e tu está melhorando a forma como eu me olho no espelho. Então, assim, esse tipo de coisa faz valer a pena tu acordar de manhã cedo e querer entregar um serviço de excelência. Para mim, isso, na minha opinião, isso é muito mais importante do que E nada contra com quem pensa diferente, tá? Mas cada um tem o seu propósito. Uhum. Isso é o que me move. Isso me move muito mais do que um braço bonito ou uma barriga trincada. Isso é mudar a vida das pessoas, né? Exatamente. Tiago, assim, foi um prazer muito grande te ter aqui. Além de ser um profissional excelente, tu é uma grande pessoa, a gente consegue notar isso ao conversar contigo. Então, é muito bom te receber aqui. Foi muito boa a nossa conversa. Tá? A gente queria te agradecer a tua presença aqui conosco. E fala para os nossos telespectadores como é que eles fazem para te encontrar. Passa o endereço do teu box e as tuas mídias sociais também e do teu box, por favor. Passa para nós. Esse é um prazer. Muito obrigado, viu, pelo convite. Foi muito prazerosa a conversa, como eu já imaginava que ia ser. A CrossFit Pelotas fica pela Andrade Neves, ali no Parque Dom Antônio Zatter, pela Andrade Neves, entre Bento Gonçalves e Amarante. Está bem na frente da praça ali da Boca do Lobo. Então, quem quiser ir lá, a gente oferece 2 aulas experimentais gratuitas. Vocês já estão convidados, Henrique, por favor. Vamos lá. Esse ano eu vou lá. Lançado o desafio. Eu vou lá. Uma coisa que eu sempre digo minha filha não pode dizer que não gosta de brócolis sem provar brócolis. Prova depois tu diz se gostou ou não. Então, às vezes tem muita gente da área da saúde que opina sobre CrossFit ou fala do CrossFit bem ou mal, sem ter colocado o pezinho lá dentro. Vai lá dentro um dia. Não tô nem... Cara, se não for treinar lá, tudo bem. É 2 dias para conhecer a modalidade. Experimenta, né? Só chega no horário, Henrique. Você já começa pagando os burpees. Na verdade, para quem vai fazer aula experimental, a gente pede que chegue 15 minutos antes. E aí já começa a parte do atendimento que a gente fala, porque eu preciso entender um pouco de vocês antes de botar vocês no pulso preto para treinar. Mas aí a gente vai orientar vocês depois. E deixa uma mensagem para quem está te escutando. Deixo sim. Só concluindo, o Instagram da CrossFit Pelotas é @CrossFit Pelotas. Meu Instagram é @Thiago Tadeu, meu nome. Tá? Quem quiser seguir lá, tirar alguma dúvida. Então, assim, se alguém está vendo o podcast e ficou com alguma dúvida sobre CrossFit, sobre treinamento ou algo que eu possa ajudar, seja colega da área, seja da educação física, seja um aluno, seja um médico que queira trocar uma ideia, vai ser um prazer, tá? @Thiago Tadeu, me pergunta lá que a gente vai trocando uma ideia. E a minha mensagem é: se permitam conhecer. Se permitam conhecer. Eu acho que muita gente, e aí eu não estou falando só de CrossFit, tá? Tem muita gente parada no sofá que é sedentário porque diz, eu já tentei de tudo e eu não gosto de atividade física. Eu te garanto que tu não tentou de tudo. A atividade física tem maneiras infinitas. Todos os dias surge uma modalidade nova, todos os dias surge algo diferente. Então, assim, se tu ainda não tentou de tudo, e eu tenho certeza que tu não tentou de tudo, acha algo para te mexer, te dá a possibilidade de tentar uma atividade física que seja prazerosa para ti, para que tu possa te mexer ao longo de toda a vida. E aí eu não estou falando de CrossFit, eu só quero que as pessoas se mexam para poder ter uma vida mais saudável. Thiago, muito obrigado, uma honra estarmos juntos. Com certeza terás mais 2 praticantes de CrossFit lá. O Henrique não aguenta muito, mas eu vou Vamos ver. O meu problema vai ser chegar no horário. Vou ser referência em burpee na CrossFit Pelotas. Muito obrigado. Henrique, encerra. Pessoal, bem, por hoje é só. Lembrando que nos vemos sempre às terças-feiras, às 19 horas. Convido vocês a nos seguirem em todas as mídias, principalmente no YouTube, no Instagram, mas vocês também podem nos encontrar no Facebook, no TikTok, né, no antigo Twitter, que é o X. Então, nos acompanhem todas as terças-feiras, às 19 horas, teremos um novo episódio. Pessoal, um grande abraço a vocês e é um prazer estar com esses colegas maravilhosos hoje. Um abraço, pessoal. Abração, até mais.